Saudações! Hoje irei falar sobre as diferentes vertentes do satanismo. Se quando você ouve falar em satanismo te vem à mente apenas a imagem de rituais malignos que envolvem sacrifício de crianças, você está demasiadamente errado e precisa conhecer outras formas de satanismo. Pois no satanismo não existe nada de sacrifícios de crianças ou afins. Sim, assim como outros segmentos religiosos possuem graus, falanges, segmentos e correntes diferentes, o satanismo também possui suas vertentes. A intenção aqui deste vídeo é mostrar que toda doutrina carece de apreciação, porque todas têm fundamento. Crer ou não, assim como a intenção que se coloca no culto religioso, fica por conta de quem os segue. Não tenha medo de um passo a mais ao conhecimento sobre os diferentes tipos de satanismo. Conhecimento é poder. 1. The Satanic Temple é uma organização que se descreve com a missão de encorajar a benevolência e empatia entre as pessoas. Eles mantêm membros oficiais no mundo todo, e têm agendas e fóruns direcionados a todos, inclusive a crianças. 2. A Igreja de Satã. Fundada por Anton Szandor LaVey, em 1966, a Igreja de Satã tem essência filosófica humanista e individualista, criticando a repressão sexual e o sentimento de culpa cristã. LaVey escreveu a Bíblia Satânica, que é o código norteador da Igreja de Satã. Nela ele explana que todos os deuses existentes foram criados pela mente dos homens. Todos são a projeção da natureza de cada cultura em que nasceu. São personificação de aspectos universais ou individuais com os quais os seguidores se identificam. Se quiser saber mais sobre o satanismo de LaVey, veja outros dos meus vídeos. 3. Luciferianismo. Neste segmento, Lúcifer não é vista como a personificação do mal como é visto no cristianismo. Sua imagem, como é descrita no primeiro princípio luciferiano, representa a iluminação do intelecto, possibilitando coragem e empoderamento para ser responsável pela própria ascensão espiritual. A Igreja Neo-Luciferiana prega que as pessoas podem se responsabilizar pelas próprias atitudes, atuando como agentes morais da própria conduta, contando com todo o potencial pessoal para aproveitar as próprias possibilidades. 4. Satanismo teísta. Algumas correntes do cristianismo pregam que existe uma guerra entre bem e mal, na qual Deus representa o bem e Satanás é a personificação do mal. O breve artigo Crítica ao Cristianismo baseado em duoteísmo da satanista Diane Vera, explica que essa corrente satanista também acredita nessa polarização bem e mal, mas vê em Satanás como o cara bom, que dá ao homem liberdade através do conhecimento, enquanto a intenção pregada pelos seguidores de Deus seria escravizar a raça humana. 5. Satanismo anticosmos. Também chamada de gnosticismo do caos. Essa vertente acredita que toda a ordem cósmica criada por Deus nada mais é que uma ilusão criada para esconder o caos infinito e multifacetado do universo. 6. Satanismo transcendental. O criador dessa corrente satanista, Matt Lodizani, prega em seu transcendental satanismo que a elevação espiritual virá pelos próprios indivíduos a partir de suas experiências com tudo que a vida oferece, principalmente da aceitação e entendimento de seus aspectos mais sombrios. 7. Demoniolatria. Demoniolatria, como o nome sugere, trata-se da adoração a demônios. Porém, similarmente ao satanismo transcendental, os adoradores dessa corrente personificam e contemplam os próprios aspectos negativos a fim de atingirem entendimento. 8. Templo de Sete. Fundado pelo braço direito de LaVey, Michael Aquino, após o mesmo se desligar da Igreja de Satã. Setians, como são chamados os seguidores dessa corrente, acreditam numa forma genuína de satanismo em oposição à Igreja de Satã. Eles usam a imagem do deus egípcio Sete, que eventualmente representa a escuridão e o ódio a todos os outros deuses, para representarem suas ideias. 9. Satanic Redes. Os Satanic Redes não acreditam na personificação do mal, mas creem na existência de uma força sombria presente desde o início dos tempos. Tanijant Sangh, figura proeminente entre os Satanic Redes, explica que a palavra Satã se originou de duas palavras do antigo sânscrito, Sant, que significa escuridão infinita, e Tan, que é a força que permeia tudo que existe. 10. Satanismo politeísta. Como o próprio nome sugere,
O satanismo politeísta consiste na adoração de vários deuses, mas nenhum do senso comum. A mais famosa igreja satânica politeísta é a igreja de Azazel, e eles cultuam Satã, Azazel, Lilith, Prometeus, Ishtar, Pan e Lúcifer ou Sopia. Sopia é uma deusa agnóstica cuja história tem muito em comum com a de Lúcifer. 11. O culto de Cthulhu. Nenhum culto dos dias atuais é mais espalhado, insidioso, misterioso, difícil de definir do que o culto de Cthulhu. Talvez o culto seja o exemplo mais concreto do poder de influência dos grandes antigos sobre a raça humana, povos primitivos bem como sociedades civilizadas extremamente sofisticadas foram inspiradas pelos sonhos de loucuras de Cthulhu assim como outras seitas. Eles acreditam em suas realidades separadas. Uma é chamada de realidade geralmente aceita na qual eles acreditam ser uma ilusão. Eles acreditam que há uma realidade diferente desta. Acreditam em uma realidade tomada por trevas, antes do universo ser criado que era governado pela escuridão. Muitos acreditam inclusive alguns adeptos desta seita que esta entidade seria o próprio Satã. O culto ao Cthulhu vê os antigos da mesma forma que muitos outros satanistas veem Lúcifer como seres que desejavam trazer conhecimento e libertar a humanidade da escuridão. O culto ao Cthulhu acredita que a grande maioria dos seres humanos estão vivendo presos em uma realidade alternativa, e que seu sofrimento alimenta deuses menores. A única maneira de se libertar é despertar e alcançar a verdadeira consciência. A grande realidade que está dentro de cada membro do culto de Cthulhu possui muitos nomes, como chama preta, marca de Satanás, dom de Sete, ou chamado de Cthulhu. Bem, estes são as vertentes do satanismo. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Obrigado por assistirem, e tenham um bom dia.